Quem sabe alguém faz uma pergunta. Mas não estou pensando em falar algumas coisas conectando funções de variáveis complexas com coisas que a gente viu, né? Uma é a seguinte, vamos dizer, uma função holomorfa você pode pensar que é uma coisa assim, né? Você tem F1, chamar de U e V, que elas são mais... U e V de ômega em R, aqui o ômega aberto em R2, e aí você pode pegar F de ômega em C, que leva Z em U de Z, mais I V de Z. E, bom, a condição para que isso seja uma função holomorfa é que U e V sejam diferenciáveis, né? E a gente tenha, vamos dizer, se pegar dρ U, dρ x, dρ V, dρ x, dρ U, dρ y, dρ V, dρ y, isso tem que ser uma coisa do tipo AB menos BA, que é a multiplicação por um número complexo, né? Então isso nos dá as equações de Cauchy-Riemann, que são dρ U, dρ x igual a dρ V, dρ y e dρ V. Dρ x é menos, aqui, está errado aqui, né? Dρ U, dρ y. Isso aqui, vamos dizer, chamar aqui de bom, a partir daí, segue que a F é infinitamente diferenciável, ela é analítica infinitamente diferenciável, então U e V também serão infinitamente diferenciáveis, né? Então você pode também fazer dρ2U, dρx2, que vai ser igual a dρ2V. Eu nunca sei qual que é na frente, qual que é atrás, mas bom, como V tem segunda derivada, então isso aqui vai ser, e isso vai ser menos dρ2U, dρy2, e portanto você vai ter isso aqui significa, né, Laplaciano de U igual a zero. A gente explorou mais o Laplaciano com 3 variáveis, mas com 2 essencialmente a mesma coisa, né? Só a diferença talvez é a seguinte, né, é que no plano, quando você pega um campo de vetores e pensa como uma U-forma, você faz a integral dele na direção tangente à curva. E, em geral, em Rn, quando você pensa um campo de vetores como uma U-forma, você faz a integral dele, aliás, como uma n-1 forma, né? Você faz a integral dele perpendicular à curva, né? Aqui mas também sempre pode pensar, né? Pensar um campo de vetores, fazer ele assim e fazer a integral dele na direção normal à curva. Aí vai ter vamos dizer, o teorema de Green vira o teorema da divergência. Vale a pena fazer isso, talvez?
sei se é um mero exercício, é só essa observação assim, você tem um campo F igual a F1, F2. Você pode, em vez de, quando você faz, tem a C assim, né, você associa a ele a forma ômega igual a F1 dx mais F2 dy, que faz a integral de linha. Se você pensasse a integral assim, você poderia trocar o vetor, vamos dizer, o vetor velocidade aqui, que seria o C ponto igual a X ponto, Y ponto, trocar aqui por um vetor normal, que seria menos Y ponto, X ponto, né? E aí fazer, vamos dizer assim, uma ômega t igual a menos F1 dy mais F2 dx. Observa que aqui a derivada, né, d ômega disso daqui vai dar d-ROM F1 d-ROM y, d-ROM y, d-ROM x, dy dx, mais d-ROM F2, d-ROM x, dx dy, que vai dar d-ROM F2, d-ROM x menos d-ROM F1 enquanto que aqui você vai ter d ômega t vai dar menos d-ROM F1 dx vai ser menos essa aqui é que a gente está acostumado. Isso aqui essencialmente é divergência bidimensional. Eu escolhi uma orientação assim, se eu escolhesse a outra. Então, a partir daí a gente tem Laplaciano, tem as mesmas coisas, né? Você poderia fazer a teoria pensando nessa ômega t em vez de pensar na ômega. Né? Bom, o fato é que, então, a U é harmônica. E a V, bom, também, né, se você fizer d-ROM 2V, d-ROM x2, isso vai dar menos d-ROM 2U, d-ROM x, d-ROM y, que é igual a menos d-ROM 2U, que é igual a menos, e aí também, de novo, aí também você vai ter Laplaciano de V igual a zero. Então, funções holomorfas têm parte real e parte imaginária harmônica. E aí dá para você se divertir no caso do plano. A fórmula... Lembra que a gente, para funções harmônicas, a gente obteve uma fórmula de Poisson, né? No caso aqui que era uma fórmula só para o caso da bola, né? Então você conseguia, dado uma F em S2, e aí você queria Laplaciano de U igual a zero na bola e U igual a F no bordo da bola, que é o S2.
Pelo menos se você souber que a função é harmônica aqui, conhecer o valor dela aqui no bordo, conhecer essa f, tinha uma fórmula de Poisson, que era uma coisa, uma média e tal, e que tem a mesma cara da fórmula de Cauchy, né, que dá o valor da função em termos de uma integral ali dentro. Vamos dizer, de uma integral, no caso do plano, você tem um z aqui, você pode obter o valor de f de z fazendo uma integral aqui. Aliás, é sempre uma coisa divertida você fazer uma transformação conforme. É claro que vamos dizer, nós não temos nenhum resultado que garanta isso estritamente, mas pelo menos com sorte vai dar certo. Você tem sei lá, uma região, por exemplo, um disco, ou mesmo uma região qualquer assim, você dá um valor da função aqui no bordo, por exemplo, transforma esse disco numa outra coisa assim. E aí você vai ter o valor da função aqui no bordo. Aí você pode obter o valor da função em cada ponto aqui, fazendo uma integral de linha, e obter eventualmente uma transformação que vem daqui para cá. Quer dizer, tem cara assim de que você poderia obter transformações de uma região em outra, conhecendo só o valor no bordo. Bom, tem uma coisa também interessante, é a seguinte, né? É que, então, a conclusão é que se você tem uma função holomorfa numa certa região, a parte real e a parte imaginária são harmônicas. Interessante. Então, vamos dizer, nessa linha do que eu estava falando, imagina que você tem aqui uma certa região ômega, tem uma outra região aqui, vamos dizer, uma região A, tem uma função H, ou vamos fazer assim, H daqui para cá, H holomorfa. E você tem uma F de A em C também holomorfa. Então você tem que F bola H de ômega em C também é holomorfa. Então, se você imaginar, pegar assim a parte real dessa F, né, ou a parte imaginária dessa F, são funções harmônicas. Então, se você fizer, né, digamos que H, aliás, que F de Z, né, F de Z é igual a U de Z mais I V de Z. Então, F bola H é igual a U de H de Z mais I V de H de Z. Então, essas duas também são funções harmônicas. Quer dizer que você, usando uma U que é parte real de uma função holomorfa, você pode criar agora uma função harmônica de uma outra região que seja equivalente a essa daqui. Boa pergunta. Será que vou colocar aqui uma questão se ômega é aberto,
e U de ômega em R harmônica, seria, porque seria uma questão interessante, né? Ou será que a gente pode prescindir disso? Será que simplesmente pelo fato de H ser holomorfa e U ser harmônica, isso aqui já... Pergunta, vamos dizer, independente, claro que uma resposta afirmativa aqui resolveria isso, mas a outra questão é essa, né? Vamos dizer, U de acho que isso aí pode... Tem uma coisa extremamente potente ligada a isso, que é um teorema que eu não vou demonstrar, mas não é assim que ele seja dificílimo, mas ele tem dá um certo... tem que construir uma série de coisas que ele não construiu, que é o seguinte... o teorema é devido ao Riemann. Se você tiver um ômega aberto em C, ômega simplesmente conexo, quer dizer, toda curva fechada em ômega é homotópica, um ponto dentro de ômega, e ainda ômega diferente de C. Então, assim, antes do então, vamos chamar de D. D igual ao conjunto do Z. Assim dizer, biolomorfa. Quer dizer, ela é bijeção, ela é holomorfa e tem inverso holomorfa. Significa que a derivada não se anula. Bom, que a derivada não se anula, se a derivada se anular, ela não vai poder ter inversa, né? É uma demonstração tanto trabalhosa, um tanto técnica. Queria pelo menos comentar essa hipótese estranha aqui, né? Poxa, logo tem tanto aberto, simplesmente conexo, esquisito, que poderia não ser transformado assim de maneira tão bonita no disco, mas logo os complexos, que são uma coisa que você olha e vê o disco. Mas a gente sabe por quê, porque, quer dizer, se você pegar a inversa dessa H, quer dizer, a função
do plano complexo todo em D, holomorfa, ela seria limitada, mas a gente viu que uma função inteira, quer dizer, a função holomorfa definida no plano complexo todo, se ela for limitada, ela é constante. Aquele teorema de Liouville, que a gente faz uma estimativa dos termos da série de potências. Então, só por isso. Assim. Tem uma diferença crucial no ômega ser C ou não ser C, porque se o ômega é C, a função é dada por uma série de potências convergentes para todo Z no plano. Então, isso cria uma relação muito forte aqui, né? Tem uma relação muito forte entre as funções de variável complexa e as funções harmônicas, o que faz com que estudo de muita coisa relativa a estudo de escoamento de fluidos, alguns problemas assim no plano, né? Tudo que é problema que vai envolver lá o Laplaciano, mas que é no plano, você pode trazer as funções de variável complexa e usar já um arsenal que está pronto. Né? Mas, bom, ele não tem isso para dimensão maior que 2, então fica preso aí. Então, essa é uma primeira linha. Tá legal? Aqui tem alguma pergunta sobre isso? Vou mudar mais ou menos de assunto. Deixando essas perguntas aí. Sempre posso fazer aquele incentivo para vocês pensarem nessas perguntas e quem sabe cai na prova, né? Outra coisa tem a ver com séries de potências, assim, séries de Fourier. Quando a gente está em R, né, a gente pensa, bom, séries de potências vamos dar coisas do tipo f de x igual a somatório de AN xn. Isso aqui é bem século XVIII, tem muito a cara disso. Né? E tem as séries de Fourier, Fourier é um contemporâneo, mais ou menos, de Cauchy. A série de Fourier vai escrever uma função, vamos dizer assim, f de θ igual a somatório, vou botar assim, mais tradicional, aqui assim. Vamos dizer, isso aqui é para modo de x menor que algum certo R, né? Isso aqui é a 0/2 mais somatório. Isso aqui, bom, vem do Newton. Né? O Newton inventou isso e virou moda. Aqui o Fourier introduz essa ideia de desenvolver uma função assim, né?
O Newton não explicita essa fórmula, né, mas não sei se foi o Taylor que explicitou, ou simplesmente era óbvia. Aqui o AN é igual a enésima derivada de f em zero sobre n fatorial. E na série de Fourier você tem, vamos aqui botar θ entre 0 e 2π. Eventualmente isso aqui também é usado pensando que a f é uma função definida em R que é periódica. Porque como seno e cosseno tem período 2π, esse negócio vai ter período 2π. E aqui você tem o AN, que dá o AN, 1 sobre... é 1 sobre 2π, né, integral de 0 a 2π de f de θ, cosseno de nθ dθ. Aqui é 1 sobre π, né? É porque a integral do cosseno quadrado de 0 a 2π é π. Sempre tem esse truque que você pode pensar, que o cosseno quadrado mais seno quadrado dá 1, e que as duas integrais são iguais, porque uma é... Você tem assim, os gráficos são assim, né? Lembrando o negócio do arbusto, você tem que dizer onde é que está o zero aqui. Dependendo de onde tiver o zero, é seno, dependendo de onde tiver o zero, é cosseno. Então, você eleva ao quadrado e vê que no intervalo de 0 a 2π as duas integrais têm que ser iguais, como a soma vai dar 2π, então cada uma vai dar π. E o Bn vai ser 1 sobre π, integral de 0 a 2π de f de θ, seno de nθ dθ. E o A0 sobre 2 é separado aqui justamente para essa fórmula também valer para o A0. Porque no caso do A0 seria 1, e a integral de 1 de 0 a 2π dá 2π. Bom. Bom, pode passar para C, né? A série de potências. Você também pode pensar f de z igual a somatório de AN, z elevado a n, n igual a 0 a infinito. Essa fórmula continua valendo, mas a novidade, né, aqui é a fórmula integral de Cauchy, é a n igual a 1 sobre 2πi, a integral... Quer dizer, vou botar a fórmula correta, né? 1 sobre 2πi, índice de C, em relação a 0, integral sobre C de f de z sobre z elevado a n mais 1 dz. Então, aqui você tem uma novidade, uma fórmula não tem nada a ver com essa. Também você pode fazer a série de Fourier, você pode fazer, né, aqui no território da série de potência, no território da série de Fourier, você pode fazer uma f de 0, 2π em C, e fica mais bonitinho, né, você pensar em termos não de senos e de cossenos, mas pensar em termos de E elevado a INθ, com N em Z, porque aí, primeiro você pode sempre escrever, né, E elevado a I nθ como cosseno de nθ mais I seno de nθ, então com essas daqui, com senos e cossenos, você recupera essas, e você também pode escrever, né, o cosseno
de n θ igual a E elevado a n θ mais... Então, como você tem os dois aqui, né, porque eu tenho mais e tenho menos, e o seno de n θ é igual a E elevado a n θ menos E. Lembra também bastante, né, o seno hiperbólico e o cosseno hiperbólico aqui. Né? Aliás, sobre 2i aqui. Né? Essas fórmulas aqui ficam mais parecidas com seno hiperbólico e cosseno hiperbólico. E aí você pode escrever f de θ igual a somatório de n igual a menos infinito a infinito de Cn é elevado a in θ. Aqui a ideia, eu não explicitei, né, mas aqui por trás disso a gente tem esse produto escalar, né, de duas funções, u por v igual a integral de 0 a 2π de u vezes v, e aí o fato de que os senos e cossenos são ortogonais para esse produto escalar aqui. Você deve ter feito esse exercício em cálculo 1. Então, se você fizer a integral do cosseno de 3θ vezes o seno de 5θ, de 0 a 2π dá 0. A do cosseno de 3θ vezes o cosseno de 5θ também dá 0. Tá? E aqui, aqui o produto escalar de u por v vai ser a integral de 0 a 2π de u v barra, que é o produto escalar nos complexos. Você sempre tem que botar o conjugado para que o produto escalar do vetor por ele mesmo dê um real positivo. E aí, quando você fizer o E elevado a in θ com o E elevado a im θ, fizer esse produto escalar, vai dar sempre 0 se n for diferente de m. É até mais simples. Enquanto que no caso dos senos e cossenos, você faz duas integrações por partes. Aqui, se você fizer E elevado a in θ com E elevado a im θ, isso aqui vai dar integral de 0 a 2π de E elevado a in menos m θ dθ. E aí a primitiva é essencialmente essa mesma, que vale a mesma coisa em 0 em 2π. Dá 0 se n diferente de m. Também aqui cada um multiplicado por ele mesmo vai dar 2π. Não tem mais a diferença do 1 para os senos e cossenos, fica tudo mais bonitinho. Então aqui, vamos dizer, deixa eu apagar essa coisa assim, né? Então você vai ter Cn, deve ser 1 sobre 2π, integral de 0 a 2π, de f de θ é elevado a menos in θ dθ. Quer dizer, o análogo dessa coisa daqui. Essa fórmula e essa daqui tem uma relação porque imagina assim que porque isso aqui você pode olhar para essa série aqui, bom, você pode botar z real, porque aqui z está nos complexos, você pode pegar
subcorpos dos complexos, pegar os reais positivos, mas tem um subcorpo dos complexos também, subcorpo não, mas um subgrupo, né, onde você pode multiplicar aqui, que são os complexos de módulo 1. Né? Um subgrupo multiplicativo. Então, imagina assim que você faça... Imagina que você tem aqui o disco unitário, né? E que você tem aqui, vamos dizer assim, Z igual a E elevado a Iθ, e aí você chama F de Z igual a certo G de θ aqui. E imagina que a sua função é holomorfa um pouco além desse disquinho aqui. Então você vai poder escrever, vamos dizer, você vai poder escrever aqui, fazendo a integral sobre isso daqui, né? Você vai chamar essa de C, então pega essa fórmula aqui, e você vai ter o AN é igual a 1 sobre 2πi, porque eu fiz a C dar uma volta só. A integral, bom, aqui a gente vai fazer C de θ igual a E elevado a Iθ, θ de 0 a 2π. Então aqui vai ser a integral de 0 a 2π. A F aqui vai ser G de θ. O Z aqui vai ser E elevado a I N mais 1 θ, né? E, bom, tem que multiplicar pela derivada disso, que vai ser I. Então, bom, tem um I para cortar com o I aqui, e tem um N mais 1 para cortar com isso aqui. Então, isso aqui vai ser igual a 1 sobre 2π, integral de 0 a 2π, de G de θ é elevado a menos I Nθ dθ, que é essa daqui. Então, em princípio, né, séries de potências e as séries de Fourier que vieram de maneiras totalmente diferentes se encontram aqui, de repente, nessa fórmula aqui. Bom, tem até não é a fórmula de Euler, mas tem também a sua beleza. Agora, eu queria dar outro corte, agora ir para uma outra coisa que vocês provavelmente não tenham visto, porque não, normalmente no curso usual é feito no cálculo 4, transformada de Laplace, a série de Fourier mesmo, a transformada de Fourier. Deixa eu apagar de novo. Essa ideia de fazer f de x igual a somatória de AN, x elevado a n, né? De n igual a 0 a infinito,
Não sei se Laplace ou Heaviside, que foi o cara que desenvolveu isso, pensou assim, mas uma coisa eu podia pensar, poxa, mas aqui eu estou fazendo uma soma dos inteiros, eu podia trocar isso aqui por um t positivo, para não dar problema nessa potência aqui, para começar pelo menos, né? E transformar isso numa integral, né? Quer dizer, estou pensando da seguinte maneira, ó, isso aqui é uma transformada, na verdade, né, que a cada sequência AN associa essa F, né? Quer dizer, de alguma bola de raio R e centro zero em R, ou até nos complexos, né? Mas vamos começar com os reais, assim, né? Quer dizer, para cada sequência, você chuta uma sequência qualquer de números reais. A essa sequência você pode associar essa série de potências aqui, que vai estar definida numa certa bola de raio, de algum raio R e centro zero. O pior que pode acontecer aqui é essa série não convergir para nenhum x, aí você bota o R igual a zero e ela não converge, né? Bom, sempre converge para x igual a zero, né? Então, é uma espécie de transformada, que a cada sequência de números reais associa uma função. Então, a ideia seria pensar uma coisa assim, né? Eu pensar uma A de 0 infinito em R, uma função, também valores reais, e tentar associar ela a alguma F, sei lá onde vai estar definido isso, mas a F seria definida assim, né? F de x seria igual a integral de 0 a infinito de A de t, x elevado a t, dt. A primeira talvez para ficar mais bonitinho, tá? Aqui então o A de t está no lugar do AN, né? E o x elevado a t no lugar. Seria razoável, em vez disso, né, a gente chamar o x de E elevado a alguma coisa, né? X igual a E elevado a algo, sempre vai tornar as contas mais simples. E também, pensando assim, né, que se é exemplo disso, você vai estar numa bolinha perto de zero, né, significará que você vai ter, vamos dizer, você vai fazer E elevado a números que podem ser muito negativos, porque quando o expoente aqui for bem negativo, você vai estar com um cara bem pequenininho, que facilita, eventualmente, essa convergência. Uma ideia talvez por influência dos físicos, que sempre querem que os números sejam positivos. Na verdade, os números... a gente sempre pensa os números como positivos, né? Pensa o x como um E elevado a menos S, e aí S maior que um certo R0, que significaria que o E elevado a menos S estaria pequenininho. E aí fazer, na verdade, trocar esse cara aqui por integral de 0 a infinito de A de t é elevado a menos st dt. Esse cara daqui é conhecido como a transformada de Laplace de A, calculada em S, também às vezes chamado, não sei se ele leva os... Vamos botar, essa é a notação mais comum. Então, isso aqui é transformada de Laplace.
Então é uma passagem para o contínuo, né? Ela tem uma prima, vamos dizer assim, que é a transformada de Fourier, que é também você estender, pensar a série de Fourier nos reais. No caso da série de Fourier, você poderia pensar assim, né? E quando você pega aqui na reta real, tá aqui o zero, você não precisa fazer a transformada de Fourier de 0 a 2π, você pode fazer de menos π a π, é a mesma coisa. Você pode fazer também de menos L até L. E aí você faz... você procura escrever f de x igual a soma... Ainda continua com... bom, vamos botar o somatório de Cn é elevado aí você tem que fazer o seguinte, você tem que converter esse intervalo menos LL para menos π. Então você divide o x por L e multiplica por π. Então você fica com I, N, πx sobre L. E vamos dizer aqui o Cn, né, vai ser igual a 1, se não me engano aqui vai dar 1 sobre 2L, integral de menos L a L, de f de x é elevado a menos IN πx sobre L dx. A ideia é que isso aqui também você comece a pensar, né, que aqui você está tomando esse cara aqui em certos valores discretos, mas eventualmente você podia pensar, né? Você tem aqui π, o π está fixo, na medida que o L cresce, né, você está pegando assim, você tem aqui 0, né, e aí você tem π sobre L é igual a um certo H, que na medida que o L cresce vai ficando pequenininho, né? Então aqui você tem esses números aqui são da forma NH com H pequenininho. Então a ideia é pensar de repente com o N, com o L tendendo para infinito, você estaria tomando, em vez de tomar só, vamos dizer, esse conjunto discreto de valores, é como se você tomasse todos os reais, né? E aí pensar em alguma coisa assim, que fosse pensar f de x igual a uma integral de menos infinito a infinito, de alguma coisa aqui, né? Vou botar assim, C de... a letra certa para usar aqui, não sei se eu uso Y, C de Y é elevado a... aqui, é elevado a yx dy. Na verdade, para ficar certo, a gente tem que botar acho que um raiz de 2π, uma coisa assim, aqui para ficar igualzinho do outro lado. E aqui vamos dizer, o C de y daria alguma coisa tipo 1 sobre raiz de 2π, integral de menos infinito a infinito, de f de x é elevado a menos yx dx. Alguma coisa, devia ter decorado essa fórmula, mas não decorei, alguma coisa com essa cara. Então, tem um caminho aqui
tanto nas séries de potência como nas séries de Fourier, para você estender a ideia de uma soma, da soma de uma série para uma integral, né? Sendo que, vamos dizer, aqui ó, você tem, pensando assim, você tem a série, o óbvio seria, você tem os ANs, e aí você constrói a F. E a maneira de determinar os ANs a partir da F, uma é pensar nas derivadas de F, outra na fórmula integral de Cauchy. Aqui, mais naturalmente, você tem a F e você encontra a sequência Cn. Mas, vamos dizer, você tem a fórmula de inversão, que vamos dizer, tem uma simetria, né, na fórmula de inversão, quando você passa para o caso contínuo, né? Porque uma aqui, essa é dada por uma série, essa por uma integral. Quando você passa para o caso da integral, as duas são dadas por integrais muito parecidas. Bom, isso daqui, eu não sei se eu vou meter a mão nisso hoje, mas queria começar a pensar nisso aqui, porque agora não está muito... Tudo bem, inventei. Assim, tem uma primeira coisa, essa é boa, para que serve essa porcaria? Isso tem o seu valor na resolução de equações diferenciais. Isso aqui já tem o seu valor também, né? Não sei se vocês viram no curso de equações diferenciais, mas eventualmente, digamos, você bota uma equação diferencial assim, despretensiosa, vamos dizer assim, pensa assim, y, uma função de x, e pensa alguma coisa tipo y, duas linhas de x, mais x, y' de x, mais e elevado a 2x igual a cosseno x, alguma coisa assim. Aí você pode ser mais cabeludo que isso, tá? Vou fazer um caso assim. Você pode pegar e desenvolver todo mundo em séries de potências. Né? Imagina que você pensa assim, y de x é igual a somatório de n igual a 0 a infinito de an xn. Então aqui você vai ter y duas linhas de x, aqui vai ser somatório de n igual a 2 a infinito de n menos 1 a n x elevado a n menos 2, né, derivando isso aqui duas vezes, mais somatório de n igual a 1 a infinito de n a n x elevado a n, aqui ficaria n a n x elevado a n menos 1, mais multiplica por x, você tem isso, mais somatório de n igual a 0 a infinito de 2x elevado a n sobre n fatorial igual a somatório de k igual a 0 a infinito de menos 1 elevado a k, x elevado a 2k sobre 2k fatorial. E agora você junta essas coisas, né? Bom, tem um problema aqui que esse aqui começa em 1, esse aqui começa em 2, então aqui você dá uma ajeitada, chama esse aqui somatório de n igual a 0 a infinito de n mais 2, n mais 1, a n mais 2, x elevado a n. Esse daqui pode também fazer assim, né? Mais
somatório de n igual a zero. Bom, n igual a zero. Aqui está em x elevado a n mesmo, né? Acho que não tem problema, né? Você botar n, a n, x elevado a n, porque aqui quando você botar a zero, x elevado a zero está multiplicado por zero, mais esse daqui mesmo, igual a esse aqui. E aí você iguala, quer dizer, junta isso tudo, né? Então aqui você vai ter... devia ter escolhido um menos chato, porque aqui eu vou ter que ficar lidando com caso par e ímpar, né? Mas tudo bem. Você vai ter aqui n mais 2, n mais 1, a n mais 2, mais n, a n, mais 2 elevado a n sobre n fatorial igual, bom, aqui igual a menos 1 elevado a n sobre 2 sobre n fatorial, se n for par, e mesma coisa, igual a zero, se n for ímpar. Coisa assim. E aí você pode, essencialmente, né, tirar o AN, nesse caso, né, tirar o AN mais 2 em função do AN. Aí, e das outras coisas. Então, moral da história, tem tudo a ver, porque para você ter o A2, você precisa do A0. E aí, com o A2, você tem o A4, A6, A8, etc. Para ter o A3, você precisa do A1, e aí você tem o A5, A7, etc. Ora, o A0 é o Y de zero, e o A1 é o Y' de zero, o que está dentro do esperado para uma equação de segunda ordem, você ter dois dados iniciais, tipo posição e velocidade. Então, tem toda uma tradição de resolver equações diferenciais ordinárias assim, e até tem algumas funções que aparecem, que não são, não surgem assim de uma maneira muito evidente como séries de potências, mas que surgem como soluções de equações diferenciais importantes. Não, talvez o exemplo mais claro que me vem à cabeça e que envolve uma situação um pouquinho mais complicada são as funções de Bessel. Quando você resolve Laplaciano de φ igual a lambda φ, a gente caiu nisso para resolver, para estudar a questão da equação da difusão. A gente ficava com uma equação Derron U, Derron T, igual a Laplaciano de U, basicamente. Aí você queria os autovetores do Laplaciano. Então, você pode colocar essa questão, tentar resolver isso. Bom, a gente resolve isso no intervalo, num retângulo, com séries de Fourier. Quando você passa já para o disco, já vai, olhando assim, escrevendo em termos de R e θ, vai dar uma equação em R que já não vai ser uma equação assim que você, senos, cossenos, não sei o que lá e tal, cai numa equação que você naturalmente ataca via séries de potências. E aí você tem uma fórmula de recorrência e tem funções que são soluções disso, nesse caso, se não me engano, são as funções de Bessel. Então, tem toda uma literatura de método de resolução de equações diferenciais por séries de potências e até funções especiais que surgem a partir daí. As funções de Bessel têm uma certa cara de senos e cossenos também, elas fazem
umas coisas assim. Bom, o pessoal da mecânica quântica cai nisso via equação de Schrödinger e no caso do átomo de hidrogênio, o cara já dá uma equação assim cabeluda o suficiente para ter que meter a mão nessas coisas. Mas então, assim, a palavra-chave, funções especiais. Então, tem livros e tal sobre funções especiais. Então, o que está aqui o que está por trás dessa coisa? Não é que quando você tem essa F, se a F é dada assim, a F' é somatório de n igual a 1 a infinito de n a n x elevado a n menos 1. Então, é como se você tivesse um shift, né? Você tem aqui A0, A1, A2, A3, A4, A5, etc. É a sequência associada a F. A sequência associada a F' vai ser o que? A1, 2A2, 3A3, 4A4. Então, você andou com a sequência para lá, matou esse e multiplicou por alguma coisa. Então, derivar, né, ficou uma coisa muito mais algébrica, né? Você pode derivar qualquer coisa, assim, deriva e tem essa expressão algébrica. E a transformada de Laplace tem uma coisa parecida. Então, entenderam aqui o grande poder das séries de potências em termos de equações diferenciais está ligado a isso. Quer dizer, derivar virou um operador que é um shift, vamos dizer, um pouco mais sofisticado. Na transformada de Laplace, bom, deixa eu dar uma... A transformada de Laplace de A em S, então, é a integral de 0 a infinito de A de t elevado a menos st dt. Eu segui com A aqui porque para fazer analogia com a série de potências, mas geralmente é uma F, né? Bom, isso aqui, né, em geral você tem que fazer alguma hipótese sobre A para esse negócio convergir, né? Então, a ideia, assim, é que você possa dizer que A de t em módulo é menor ou igual, sei lá, alguma coisa, botar assim A mais B é elevado a RT, botar assim R0T, porque aí para S, vamos dizer, isso aqui não vai estar definido para todo S, mas quando o S for maior que o R0, né, se você tiver S maior que R0, então A de t é elevado a menos st vai ser menor ou igual que A mais B é elevado a R0t é elevado a menos st, né? E aí isso aqui é menor ou igual que A, vou botar assim, A e B maiores que zero, né? Isso aqui vai ser menor ou igual que A
E elevado a menos ST mais B E elevado... E aí esse cara vai ficar negativo e isso aqui, essa integral, converge. Então, em princípio, né, você está trabalhando assim, zero, aqui você tem um R0, e aí o seu S está para cá. E, lembrando, né, que isso tem a ver com a série de potências, né, esse R0 devia ser um logaritmo, né, porque aí, vamos dizer, E elevado a menos S, né, vai ser menor que E elevado a menos R0. Então, você vai estar dentro de uma... Está na cara também aqui, né, eu ainda não entrei nisso, mas você, assim como no caso da série de potência, você pode botar um S complexo aqui. E aí, em vez de botar só o S para cá, o que importaria seria a parte real de S tá para cá. Mas, bom, antes de passar para os complexos, então, a gente faz alguma hipótese desse tipo e... Pode apagar isso agora, né? Assim. E a gente olha, digamos, quem é a transformada de Laplace da derivada, né? Então, isso aqui seria igual a integral de 0 a infinito de A' de t. Bom, esse cara está pedindo para ser integrado por partes. Não vou me preocupar muito com os detalhes, mas isso aqui daria, então, a primitiva disso aqui é E elevado a menos st sobre menos s, né? Mais integral de 0 a infinito de A de t, bom, aqui 1 sobre s, aqui 0 infinito, né? A de t. Bom, a ideia é que isso em infinito vai para zero. Né? Então, isso aqui daria... Será que está certo isso? Não sei se eu estou certo nos sinais aqui. Daria menos A de 0 sobre S mais 1 sobre S transformada de Laplace de A. Então, você teria S... Estou certo mesmo? Ou eu errei isso aqui? Não, eu tinha que ter derivado, né? Eu estou achando esse S no denominador esquisito, tudo errado aqui. Né? Eu integrei o E elevado a menos ST. Né? Quer dizer, isso aqui daria A de T vezes menos S E elevado a menos ST, de 0 a infinito, mais S, integral de 0 a infinito, A de T E elevado a menos ST dt. Hã? Assim, esse aqui não tem o menos S também. Desculpa. Só o S ali. E aí, isso aqui daria, então, no infinito vai dar 0, e aí a gente teria A de 0, isso aqui daria 1, mais S transformada de Laplace
de A. O que significa que se você tiver uma equação... É claro que a transformada de Laplace de 2A é duas vezes a transformada de Laplace de A, a transformada de Laplace de lambda A é lambda transformada de Laplace de A. Então, se você tiver uma equação diferencial tipo y' mais 3y igual a f de t, né? Se você pegar, passar a transformada de Laplace, aí a transformada de Laplace de y' vai ser y de 0 mais s Laplace de y, aqui mais 3 Laplace de y, igual a Laplace de f, e aí você fica com uma equação algébrica em que você tem a transformada de Laplace de y. Por que não é menos a zero? Hã? Não é? Onde? Aqui? É porque no zero você tem e elevado a zero, que é 1. Né? Por que não é menos a zero? No infinito fica zero. Ah, sim. Desculpa, menos a zero. Isso mesmo. Por conta dessa hipótese aqui, quando t tende para infinito, esse produto tende a zero. Então, esse produto aqui no infinito tende a zero. Tá? Então, tá? Então, só não está claro como é que você, dada a transformada de Laplace de y, como é que você recupera y. Então, tem também umas... vamos dizer, assim como tem métodos de integração, tabelas de integração, você tem tabelas de transformada de Laplace, transformada de Laplace inversa. Né? O mais chato aqui é que, repara, isso aqui vai claramente, né, nos dar uma coisa assim, né? Transformada de Laplace de y vai ser y de 0 sobre s mais 3 mais 1 sobre s mais 3 talvez não seja muito difícil achar a inversa dessa daqui. Bom, a inversa dessa você tem. O problema é como é que você acha a inversa do produto. Né? Tem uma vantagem, antes de eu discutir isso aí, tem uma vantagem importante nessa história, que é a seguinte: quando você coloca uma equação diferencial assim, isso faz com que em algumas situações essa transformada de Laplace seja bem prática, né? Quando você coloca isso aqui, você está supondo que essas derivadas existem sempre, tal, bonitinho, né? Mas a transformada de Laplace, ela se aplica, como ela é dada por uma integral, se aplica a funções que podem até ter descontinuidades. E em alguns problemas típicos de engenharia, de física, você pode ter uma equação diferencial que envolve alguma coisa descontínua. Tipo em circuitos elétricos, você eventualmente tem uma chave que, em algum momento, ela é ligada. Então, você tinha alguma coisa que era zero e, de repente, saltou. Então, funções que têm um salto assim são comuns nesse tipo de problema e geram equações diferenciais que, eventualmente, você teria que partir num pedaço aqui, outro aqui. E com a transformada de Laplace, você consegue passar por isso. Não vou discutir o detalhe técnico, mas você consegue passar por isso como se esse problema não existisse.
ou na verdade aqui esse problema não existe. Tá? Então tem uma extensa literatura de resolução de equações diferenciais com transformada de Laplace. E, bom, transformada de Laplace, em geral, é um mundo, tem gente que ganha vida só com isso. Tá? Tem uma questão interessante aqui, que é inverter isso. Tem uma analogia muito importante que eu estou trazendo do começo, né? Que é essa analogia, você não é qualquer livro que fala nisso, nessa analogia entre séries de potência e transformada de Laplace. Quer dizer, eu estou pensando a transformada de Laplace a partir da série de potência. E isso permite, às vezes, a gente adivinhar algumas coisas que talvez não fossem tão evidentes. Uma delas é a seguinte, ó, imagina que você quer, vamos dizer, você tem f de x igual a somatório de AN x elevado a n. E g de x igual a somatório de n igual a 0 a infinito de Bn x elevado a n. Quer dizer, a f veio da AN, a g veio da Bn. Mas a f vezes g não veio de AN vezes Bn. Por que eu estou falando isso? Quer dizer, nós estamos aqui, ó, a gente apareceu lá com 1 sobre S mais 3 Laplace de f. Isso aqui poderia ser a transformada Laplace de uma certa g, e aqui a transformada Laplace de f. Então, isso aqui é o produto de duas transformadas de Laplace, não deve ter vindo do produto das duas funções. Assim como, se eu fizer, vamos dizer, a transformada Laplace da g seria isso, a transformada Laplace da f seria isso aqui. Se eu multiplico essas duas, né, f de x vezes g de x, isso daqui dá somatório de AN x elevado a n eu estou lidando de maneira um pouco leviana com a série de potências, mas no curso de análise vocês vão ter a oportunidade de gastar muitas horas demonstrando coisas sobre convergência uniforme, séries de potências. Então isso aqui, imagina assim, vamos multiplicar agrupando as potências de x, né? Então você poderia fazer uma coisa assim, né? Somatório de n igual a 0 a infinito, do somatório de j igual a 0 até n, de, eventualmente, AJ, B, N menos J, x elevado a N. Uma coisa assim, né? Você pega o A0 junta com o B0, é o coeficiente do x elevado a 0. Depois o A0, B1 mais o A1, B0, é o coeficiente de x. A0, B2 mais A1, B1 mais A2, B0, de x2, e assim vai. Então, quando você tem o produto de duas séries, ela veio, quer dizer, ela veio da função que é essa daqui. Então, vamos dizer, a série de potências correspondente ao produto de duas séries é esse daqui. Então, você poderia pensar, né, que essa transformada de Laplace aqui tentar... porque com isso, né, você tem essa, e você sabe que isso não veio de AN vezes BN, mas veio disso aqui. Então você tem essa e essa, vamos dizer, essa daqui seria uma
integral de 0 a infinito de g de t é elevado a menos st dt vezes a integral de 0 a infinito de f de t é elevado a menos st dt, o análogo disso, né, tem uma cara, de que eu chutaria? Eu chutaria que isso aqui é integral de 0 a infinito, aí eu pegaria a integral de 0 a S, né? Uma coisa assim, né? De 0 a S, G de T, F de S menos T, teria que fazer de tal, né? G de tal. Vamos fazer assim uma tentativa. S menos tal de tal. 0 a tal, 0 a t, não, né? 0 a t aqui, né? É elevado a menos st dt. Seria o chute natural. Isso aqui é o que a gente chama de um produto de convolução, né, de G por F. Então, a ideia é que a transformada de Laplace de G vezes a transformada de Laplace de F seria a transformada de Laplace, né, teria a ideia seria dizer assim. Então, a gente já tem um chute e agora trata-se de demonstrar esse chute. Se não me engano, isso vai envolver algum truque aqui com integral dupla, né? Vou tentar ver não sei se eu consigo. Na aula de hoje eu não pensei muito bem o que ela ia ser, mas de qualquer maneira está muito diferente de qualquer coisa que eu tivesse imaginado antes. Bom, a gente tem que olhar para esse produto aqui, né? Talvez fosse bom a gente transformar isso numa integral dupla, né? A gente não pode multiplicar assim com a mesma variável, mas a gente pode botar a integral de 0 a infinito de g de r é elevado a menos SR dr, vezes a integral de 0 a infinito de f de t é elevado a menos ST dt. Assim, tudo dando certo, seria integral de 0 a infinito, integral de 0 a infinito, de g de r, f de t é elevado a menos s, r mais t, dr dt. E aí talvez trocar esse cara daqui, né? Por alguma coisa, enxergar, vamos dizer, enxergar uma igualdade aqui assim. Bom, esse f de t pode... não sei aqui
Bom, a ideia é isso aqui tem que chamar alguma coisa, né? Quer dizer, o R mais T, o R mais T tem que chamar alguma coisa, igual a U, né? Aí chamar o R igual a U menos T, não, chama o T igual a U menos R, e aí fazer integral de 0 a infinito, G de R, F de U menos R, por enquanto dt é igual a du, né? Então dr igual a du. Então, bota aqui du aqui ainda não está bom, né? Vamos botar aqui o d. Bom, E elevado a menos SU. Oi. Será que foi de... Eu botei... talvez esteja... tá certo. Aqui é o meu expoente, na verdade, é o T, né? Tá certo. Aqui eu deveria ter chutado T aqui infinito, né? Tem mais cara, né? Esse tem mais... Tá mais com cara desse negócio aqui do que o que eu tinha chutado, né? Tá legal, porque aqui era o J, N menos J, né? Eu estou somando do J igual a 0 até onde der, mas aqui qualquer tal permite que isso funcione. Tem uma dúvida, na verdade, ainda não, né? Porque talvez não até infinito aqui, porque tem um probleminha que é o seguinte, né? Em princípio, a G e a F só estão definidas para números positivos, né? Então, o T menos tal não pode, ele só pode ir até o T, né? Então, acho que era melhor a gente tentar ainda um T aqui. O que também está condizente, né? Porque eu somava de 0 até N. Né? Então, aqui, vamos tentar esse assim. Né? Bom, aqui então eu tinha dr, dt, eu vou trocar por... Minhas variáveis viraram R e U. Né? Eu posso trocar então o T, o dt igual a du e deixo o dr. Né?
Então vou fazer essa mudança aqui, né? Então vira dr du. Ainda tem esse... Então esse problema aqui, na verdade, eu estou com esse probleminha aqui, né? Eu não podia ter feito esse 0 a infinito aqui. Quando eu faço essa... Quando eu fiz essa mudança aqui, ainda não está muito... não está muito bom pelo mesmo problema, né? Quer dizer, que se o meu R vai até infinito, não dá, né? Bom, o que eu posso fazer? Se o T é U menos R... Bom, talvez eu possa dizer que o meu U ou eu troco alguém aqui. Não sei, não está parecendo que seja melhor. Não sei se essa ideia está inocente demais, mas tem que ser alguma coisa por aí, né? U vai de 0 a infinito. Acho que eu não vou deixar aqui o ponto de interrogação, mas o importante aqui é o espírito da coisa. Quer dizer, você dizer, bom, pela cara da série de potências, a gente chuta isso aqui. E agora, talvez, até pela cara da série de potências, ou manipulando a integral, você tenta demonstrar isso aqui. Pode ser que não esteja, vamos dizer, pode ser que esse chute esteja errado, né? Mas se ele estiver certo, deve ter uma demonstração por ali. Então aqui, esse aqui e esse aqui subjúdice. Tá? Mas entender o espírito da coisa, quer dizer, você vem das séries de potências, as séries de potências, você diz, em vez de usar potências só, potências inteiros positivos, vou usar reais positivos. Troca o x por e elevado a menos s para ficar mais cômodo. E vamos dizer, a vantagem computacional que a gente tinha na série de potência é que derivar significa simplesmente, vamos dizer, multiplicar o AN por N e transformar ele no AN menos 1. Aqui a gente está com uma coisa, eu só fiz para a primeira derivada, mas você pode iterar essa integração por partes e fazer a transformada de Laplace da enésima derivada, e ela vai envolver as transformadas de Laplace vamos dizer, da enésima vai dar alguma coisa envolvendo rapaz, não tem a N menos 1 ésima. Uma vez na banca do vestibular, a gente estava fazendo o gabarito de matemática, e aí tinha um negócio que era de ordem N mais 1. E aí a polêmica era se era enésima primeira ou N mais 1 ésima.
Aí fomos falar com o pessoal da banca de português, eles adoraram o N+1 ésima. Disseram, não, de jeito nenhum, N+1 ésima, não, pô, tem que ser ésima primeiro. Mas achamos muito legal a ideia. Então aqui o N-1 ésima, não sei, mas se você fizer a transformada de Laplace da enésima derivada, vai aparecer a da derivada N-1, mas aí você tem a da derivada N-2 até chegar à transformada de Laplace da função. Então a transformada de Laplace da enésima derivada vai envolver, na verdade, o valor da função em zero, o valor da derivada em zero, o valor da derivada segunda em zero, da derivada terceira em zero, e a transformada de Laplace da função. O que está razoável em termos de equações diferenciais, porque significa que uma equação diferencial de ordem n, para resolver, você passa a transformada de Laplace e você vai precisar saber o valor da função e de suas derivadas até a ordem n-1 em zero. Tá? Então, tá legal. Então, tem esse dom de transformar uma equação diferencial numa equação algébrica com o preço de ter que inverter a transformada de Laplace. E na hora de inverter a transformada de Laplace, tipicamente você vai ter uma transformada de Laplace do lado direito multiplicada por alguma coisa que talvez você consiga ver de quem é a transformada de Laplace. E você precisa dessa fórmula de inversão, né? Você tem a transformada, você tem uma que você sabia, a outra que você provavelmente sabe, você tem que saber de onde ela veio. E o chute, pela cara que a gente tirou da série de potências, é esse, que parece ser esse, e que será esse se a gente conseguir demonstrar. Vocês podem se exercitar demonstrando ou bisbilhotando nos textos, porque é claro que isso aqui não é nenhuma novidade, tá nos livros. Tá? Então, e aí a gente pode, vamos dizer, o passo que tem a ver com variável complexa, quer dizer, caiu aqui numa integral dupla, que eventualmente tem lá a ver com a nossa primeira parte do curso, mas a parte que tem a ver com variável complexa é que assim como você faz uma série de potências com números complexos, você vai fazer a transformada de Laplace também botando esse S complexo aqui. E no caso da série de potências, a gente tinha como fórmula, né, para achar os ANs dada a função, dada essa, digamos, transformada de Laplace, vamos dizer, seria a função que você obteve. Quem são os ANs dessa função? A gente tinha pelas derivadas, mas tem a fórmula integral de Cauchy. A transformada de Laplace vai ter também uma surpreendente fórmula de... Você vai calcular a transformada de Laplace inversa, você tem esse cara aqui, ele é a transformada de Laplace. Quem é G? Aí vai aparecer uma integral assim no plano complexo de algum número A, aí você vem de A menos I infinito até A mais I infinito, uma integral de linha aqui assim. Você olha para aquilo, de onde saiu isso? Mas se você pensar na relação com a série de potências e na fórmula integral de Cauchy, faz sentido essa fórmula assim que vai aparecer. Então, no princípio, seria legal a gente tentar fechar isso e aí partir para o caso complexo e tentar ter também uma analogia com a série de potências que permita olhar para essa fórmula de inversão sem que ela seja tão mágica assim. Então, esse deve ser nossos próximos capítulos, próximos e últimos, né?